A gente começa hoje esse nosso novo programa, que é de estudo dos textos tradicionais ligados ao yoga e também de práticas meditativas. E a gente vai passando semana após semana, né, fazendo essas leituras, passando referências, fazendo reflexões a respeito desses textos e entendendo principalmente esse papel histórico, né, para a gente entender onde o yoga se localiza, quais são os seus movimentos, de onde surge, por onde passa, como se modifica, quais são suas vertentes. Todo dia, então, vai ter um estudo de algum texto ou de alguns textos, e todo dia a gente vai ter uma prática meditativa atrelada ao objeto de estudo, tá? Atrelada ao texto que está sendo estudado. Hoje a gente vai ter uma participação especial da Karen, que vai entrar no segundo momento, quando a gente entrar nesse momento da prática de meditação. Karen Scorzato, ela se especializou em mantras e vai fazer uma participação com a gente aqui. Porque hoje o nosso tema é Vedas. Falar desse conjunto literário gigantesco, né, essa obra literária imensa, fazer um resumo do resumo do resumo, porque o que eu quero fazer com os Vedas não é um aprofundamento, eu não sou um especialista em Vedas, não sou um estudioso de Vedas, mas eu quero situar os Vedas dentro do panorama histórico indiano, berço do yoga, o que existe nos Vedas, o que não existe nos Vedas, tá? Então desmistificar algumas coisas, tornar concretas outras, e assim a gente vai partir já na próxima semana para algo mais relacionado com o yoga, tá? O conjunto de obras pós-Vedas, que vai se chamar Upanishadas. Então, o que são os Vedas? Vedas são um conjunto enorme, gigante, literário, produzido na Índia num período que não se sabe exatamente ao certo, mas que provavelmente gira em torno de 1500 anos antes de Cristo até 800 antes de Cristo, tá? Um período aí de mais ou menos uns 700 anos, ou seja, um período muito longo. Nesse momento, não havia o registro desses textos na forma escrita. Então, são compilados, são livros feitos por uma tradição oral. Tá? Eles só foram ser escritos muitos séculos depois. Eles foram sendo transmitidos, né, de mestre a discípulo, de sacerdote a aprendiz, por séculos e séculos e séculos, segundo uma tradição oral. E isso é feito até hoje. Tá? Os brahmanes, os pequenos brahmanes, ainda crianças, eles aprendem os Vedas de cor. Tá? E há uma série de estratégias de movimentos de cabeça, movimentos de mão, para isso, para ir dando a ênfase na acentuação correta e ajudar a decorar. Tá? Os Vedas são formados por quatro grandes conjuntos, quatro grandes livros: Rig Veda, Sama Veda, Yajurveda e Atharva Veda. Tá? São os quatro conjuntos de compilações de livros. Os Vedas, eles são conjuntos, né, literários de cunho principalmente religioso e ritualístico. Tá? São hinos ou versos ou invocações que vão procurar, né, ter como objeto divindades, questões da ordem da natureza, questões de prosperidade para o homem, né, abundância, e etc. Eu vou mostrar isso com um pouco mais de detalhe. Os Vedas, eles são algo assim
do berço dessa cultura bramânica. Eu não vou falar hindu, porque o hinduísmo é alguma coisa que foi ser sistematizada muito tempo depois. Mas o brahmanismo, né, é o que a gente pode dizer desse momento. O sacerdote brahmane é aquele que tem o poder da palavra, é aquele que tem o poder de invocar os deuses através dos ritos. E a palavra, né, essa palavra proferida pelo Brahmane, ela é levada até os deuses através do fogo. Tá? Então o fogo é um elemento central dentro dos rituais védicos. O fogo é o próprio sacrifício védico. Então a palavra proferida pelo Brahmane, pelo sacerdote, tem poder, e esse poder, essa palavra, ela atinge, ela chega até as divindades por meio do fogo sacrificial. Eu vou apresentar para vocês, então, a gente vai ter uma leitura e depois eu vou passar todas essas bibliografias, tá? Escrito para vocês, eu coloco dentro de alguma publicação. E eu dividi essa apresentação em 4 partes, de acordo com aspectos afins de cada um desses textos, desses hinos ou desses versos. O primeiro deles vai falar dos deuses, né? Então, parte 1 vai ser os deuses ou as divindades. Parte 2 vai ser o ritual. A parte 3 vai ser a natureza. E a parte 4 vai ser o homem. Então, a gente vai ver quais são os hinos que dizem respeito a cada uma dessas subdivisões que eu procurei fazer aqui. Tá? Então, isso é uma classificação minha, isso não é uma classificação dos Vedas. Isso é alguma coisa que eu procurei agrupar, tá? De forma a tornar a nossa discussão talvez mais fácil de ser entendida. A gente não vai entrar nos méritos de interpretar esses hinos, tá bom? A gente vai procurar ter uma leitura um pouco mais distante do que está sendo dito ali, para que a gente possa perceber quais são os principais conceitos que giram em torno desse período védico e por que a gente quer entender isso para poder avançar no próximo tema, que vai ser as Upanishadas, que aí sim vão ter muito a ver com o yoga. Tá? Então nos Vedas não existe nenhuma menção sobre o yoga como conceito. Tá? Existem as bases de uma cultura, de uma sociedade, que depois vai avançando para outras questões filosóficas. Parte 1. Os deuses. Primeiro verso do Rig Veda, o primeiro conjunto de livros, é destinado à divindade Agni. Agni é o deus do fogo. Agni eu venero, pontífice deus do sacrifício, sacrificador, sacerdote, pluridoador. Agni, pelos antigos cantores louvado e pelos novos, reúna aqui os deuses. Por Agni, ele consiga a riqueza, o bem-estar dia a dia e renome com muitos filhos. Ó Agni, o sacrifício puro ao qual todos circundas, esse de fato vai aos deuses e etc. Eu não vou ler os hinos inteiros, eu vou ler trechos mais importantes para que a gente possa ir pegando e pensando conceitos. Agni, o próprio fogo, é uma divindade, tá? O centro do ritual védico. A gente tem 200 versos destinados a essa divindade chamada Agni. Agni se diz que tem uma carruagem de fogo que traz todos os outros deuses atrás dele. Tá bom? Agni é o próprio centro do ritual. É o deus central, que dá origem a todos os outros, que traz todos os outros, que produz esse fogo, que leva a palavra, fazendo com que essa palavra atinja todos os deuses invocados. Esse foi Agni. O próximo verso vai ser a respeito de Indra. O próximo hino a respeito de Indra, o deus do trovão. Ó Indra, armado de raio, todos os deuses defensores
elegem grande, glorificador dos dois mundos, único, magnífico pela morte do monstro. Os velhos deuses declinaram, és da terra o sumo rei, ó Indra, portador da verdade. Mataste a serpente que cercava as águas, abriste os cursos que saciam as vacas. Insaciável deitada, não desperta, adormecida, dormindo, ó Indra, contra os 7 montes, lugar desarticulado, espedaçaste a circundante serpente com o raio. Indra sacudiu a terra e o solo, agitou a água, desatou o firmamento, queimando com força, extraiu o topo dos montes e etc. Bom, Indra é o deus do raio. Indra é o deus mais citado no Rig Veda. Sua arma é o raio. Esse raio nasce dessas águas celestes. E com esse raio ele liberta as águas, ele dá origem aos rios, separa o céu da terra e estabelece a ordem cósmica. A ordem cósmica é algo fundamental, central. Assim como o fogo, a ordem é uma palavra central, um conceito central dentro dos Vedas. Tá? Próxima divindade, Varuna. Somos de fato de teu povo, ó Deus Varuna, embora violemos a lei dia a dia. Não nos entregues ao assassino, a arma do colérico, não a paixão do furioso. Por tua benevolência, ó Varuna, o coração soltemos com preces, com o cocheiro, o cavalo atrelado. Mais além meus cantos consoladores voam ao desejo do bem, como uma ave aos ninhos. Varuna é aquele que sabe das verdades e das mentiras dos homens. Varuna é o verdadeiro regente dessa ordem cósmica. Essa ordem cósmica que também é uma ordem moral. Tá? Essa ordem, ela tem em sânscrito, né? Ela é a palavra Rita, R-T-A. Essa palavra, Rita, depois de passar de alguns anos ou séculos, né? Quando entra no período clássico, ela vai ser substituída pela palavra Dharma. Tá? É Varuna que vai sustentar o dia, sustentar a noite, fazer com que o dia seja o dia, que a noite seja a noite. É ele que sabe, né, o que está dentro de cada um dos homens e que sustenta, então, essa ordem cósmica e moral. Tá? Moral também é uma palavra importante para a gente entender. Existe todo um aspecto moral sendo colocado. Os Vedas, eles têm esse aspecto religioso e têm esse aspecto de fazer com que os seus hinos, eles permeiam as atividades corriqueiras, né, de um dia a dia, rituais de casamento, rituais de sacrifício, rituais de morte, rituais de nascimento, rituais, né, de agradecimento, de colheitas, de alimentos, quer dizer, são coisas corriqueiras da natureza, né, da ordem do cotidiano, muitas delas. Pois bem, foram esses os deuses, Agni, Indra, Varuna. Existem muitos outros, Vayu, o deus do vento, o próprio Vishnu já aparece dentro de alguns hinos védicos, mas enfim, vamos ficando com esses para a gente poder seguir. Parte 2, o ritual. Então vão ser 4 hinos aqui que a gente vai abordar e talvez esse seja o centro, né, do que a gente vai procurar explorar e talvez aqui eu me demore um pouquinho mais. Primeiro hino que eu quero falar sobre o ritual chama-se Ordem. A ordem e a verdade nasceram do esplendente calor. Logo a noite nasceu, logo o mar revolto. Do mar revolto nasceu o ano, que ordena o dia e a noite, de tudo vigilante mestre. O sol e a lua, o ordenador, assim primeiro dispôs, e o céu, a terra e o éter, e logo a luz.
ordem do dia, da noite, dos elementos, da natureza, né? Isso que sustenta a vida como ela é. Essa ordem, como eu falei, é um tema central relacionado com essa palavra Rita, que vai ser substituída pela palavra Dharma no período posterior. Tá? A ordem está intimamente relacionada também com o conceito de verdade, a verdade proferida pelos deuses. Essa palavra, Rita, ela também pode ter outros sinônimos além de ordem. Pode significar lei, pode significar fé, pode significar essa verdade divina. Bom, ordem, elemento central. Segundo hino, palavra. Chama a palavra o hino. Palavra é outro elemento central dentro da cultura védica. Vou ler 2 trechinhos desse hino. Então, é a palavra. Tá? Eu sou a rainha coletora dos tesouros. Eu é a palavra em primeira pessoa. Observadora, primeira entre os dignos do sacrifício. Os deuses me dividiram de vários modos, posta em muitos lugares, fazendo-me adentrar numerosas moradas. Assim, eu mesma digo o que é propício aos deuses e também aos humanos. A quem desejo, a ele faço poderoso, àquele sacerdote, àquele recitador, àquele sábio. A palavra é mais importante do que os próprios deuses, mais importante do que os próprios homens. É ela que diz o que é propício aos deuses, é ela que faz poderoso o sacerdote e o homem. A palavra talvez seja a coisa mais importante dentro do ritual védico. A palavra dá vida ao homem e ao Deus, a palavra sustenta o conhecimento, a palavra sustenta e dá vida aos fenômenos cósmicos. É a palavra que sustenta o mundo em seu funcionamento. Segundo essa cultura, se não fosse essa palavra, o poder da palavra, não haveria ordem, o mundo seria um caos, as coisas não funcionariam, né, ordenadamente como elas são. Se não fosse o sacerdote repetindo essas palavras através de um ritual, tendo esse fogo central que leva, né, essas palavras aos deuses, o dia não nasceria, a noite não chegaria, as águas não correriam, a chuva não viria. Quer dizer, o mundo só acontece, né, da forma como acontece, porque alguém está falando essas palavras sagradas. Por isso, né, o ritual é alguma coisa tão central na cultura indiana. Por isso que eu estou falando dos Vedas, apesar de não ter nenhuma menção do yoga como conceito, mas essa cultura indiana que vai ser levada também adiante, tem na palavra, tem no ritual, tem nessa crença de que a ordem cósmica depende do humano, né? Para que possa permanecer e se manter assim. Outro hino, sacrifício. Qual é o modelo a imitar? De que aqui se faz a reprodução? Qual é a relação entre ontem e hoje? Que manteiga se utilizou? Em qual recipiente? Qual a regra do rito inaugural? Que hino foi cantado durante o primeiro sacrifício? Diante desse modelo se curvam os brahmanes, por imitação de nossos pais, à semelhança do primeiro rito. Vejo aqui, com o pensamento, os primeiros brahmanes no primeiro rito. Então, a preocupação, né? O sacrifício, o rito. O sacrifício não necessariamente significa a morte de algum animal, apesar de haver morte de animais, né? Sacrifício de animais descritos, mas não necessariamente. Pode ser o sacrifício da manteiga jogada no fogo ou das próprias palavras proferidas ao fogo. A preocupação de que esse sacrifício, esse ritual, seja feito perfeitamente de acordo com as descrições, aquelas que foram passadas dos pais, aquelas que vêm do primeiro rito. Os deuses, né, o rito, ele gera
essas palavras. O sacrifício gera a palavra, as palavras geram os deuses. Nesse tema do sacrifício, nesse tema da palavra, existe uma preocupação da métrica. As métricas usadas nesses versos. Uma métrica, a mais famosa das métricas, chama-se Gayatri. Gayatri é o nome de uma métrica que vai dar origem ao nome de um mantra, né? Que vai ser o nosso objeto da meditação de hoje, já dando esse spoiler. O próprio metro Gayatri diz, né, que o texto que dá origem a Agni. E Agni, como a gente viu, é o responsável por todo o início do sacrifício. Bom, então a gente vai entrar no quarto elemento central, né, do que envolve um ritual védico, que é o soma. Diversos os pensamentos e as vontades humanas, o carpinteiro busca o quebrado, o médico o fraturado, o sacerdote o macerador, para Indra, ó gota circunflui. Ó gota é a gota dessa bebida soma, uma bebida sagrada extraída de plantas, uma bebida central nos rituais, que faz com que os homens possam chegar, né, num estado de divindade. Os próprios deuses bebem o soma, o próprio soma também tem o aspecto e o caráter de uma divindade. Tá? É uma bebida que hoje talvez fosse chamada de alucinógena ou alguma coisa parecida, e que é presente nos rituais védicos. É muito citada, aparece muitas vezes esse Deus soma ou o próprio uso, né, da bebida soma. Muito bem, a gente então vai para a terceira etapa dessa observação dos hinos védicos, chamada natureza, onde eu vou ser mais breve aqui. Céu e terra, neste desejável dom do Deus, Savitr, pensemos hoje, em marcha a nós o céu e a terra, com benevolência trazem a riqueza dada, preciosa, que vale 100 vacas. Trata-se de coisas bastante relacionadas com aspectos naturais, aspectos de prosperidade, aspectos de abundância e riqueza. Depois vem um outro hino que eu vou começar a citar, né, apenas os nomes de alguns hinos, que vai falar sobre a comida. Tá? Glorifico a comida que detém grande poder, por cujo vigor, né, Trita retalhou o corpo de Vrita, ó comida saborosa, doce comida, nossa protetora tu és. Quer dizer, um hino todo feito para a comida, algo muito importante, algo muito natural, né, do cotidiano, e que está sendo louvado aqui nesses hinos. Um outro hino relacionado à noite, né, então o cair da noite, a importância da noite. Quer dizer, um conjunto muito grande, né, de hinos que vão fazer celebrações a aspectos naturais, a fenômenos da natureza, aos alimentos, a abundância, tá? A sustentação de que a natureza continue sendo assim como ela é, de que o dia continue nascendo, de que a noite continue chegando, né? Então, invocações a respeito desse aspecto natural. Vou me deter pouco a isso e vou entrar na última e quarta parte falando do homem. Relacionado ao homem. E o primeiro deles vai chamar morte. Vai, ó morte, toma outro caminho, toma a tua trilha, distinta da trilha dos deuses. Eu te digo a ti que tem olhos e orelhas, não causes dor à nossa progenie. Os vivos separaram-se dos mortos, a invocação que hoje dirigimos aos deuses é favorável. Nós vamos dispostos a dançar e a rir, prolongando a duração de nossas vidas. Avançando de acordo com a ordem,
alcançai a velhice, chegai ao término da vida, que o artesão, mestre do bom nascimento, vos conceda longa vida. Morte dentro dos Vedas é algo que quer ser evitado, é algo que quer ser levado lá para longe. Tem uma frase aqui que fala, né? 100 outonos em abundância. Ao mesmo tempo, são preocupações muito atuais, né? Sobre essa questão da morte. É uma visão completamente diferente do que a gente vai ver no período Upanishádico. Não tem nenhum questionamento do que tem depois da morte. O que tem nos Vedas é prolongar a vida, afastar a morte. Tá? Não tem questionamentos, não tem indagações, não tem pensamentos filosóficos a partir do que é a morte. Tá? A morte é algo a ser evitado. E talvez um dos hinos mais famosos dos Vedas, do Rig Veda, é aquele que tem longos cabelos. Aquele que tem longos cabelos sustém o fogo, aquele que tem longos cabelos sustém a água, ele sustém o céu e a terra. Aquele que tem longos cabelos sustém a tudo e ao sol, para que o vejamos. Aquele que tem longos cabelos chama-se luz. Esta luz, os ascetas cuja veste é o ar, quando invadidos pelos deuses, trajam farrapos de cor açafrão e seguem o curso dos ventos. Exaltados por nossa condição de ascetas, cavalgamos os ventos, vós mortais, só conseguem ver nossos corpos. Ele voa pelo ar, contemplando todas as formas. O asceta é amigo de todos os deuses e a eles quer ajudar, e etc. Então começa a aparecer uma figura do asceta. Esse hino ele está no último dos livros, né, que compõem o Rig Veda. Então ele já é alguma coisa mais posterior. Os ascetas e esse conceito de tapas, né, permeiam toda essa tradição e essa cultura indiana. Começam como conceito lá nos Vedas, através desse hino que deixa isso explícito, e percorrem toda uma linha de tradição até tempos bastante longínquos, né? Passando por tudo que é tradição do yoga. Então esse ideal ascético é um elemento essencial. Bom, esses são os hinos ou trechos de hinos que eu queria trazer para dar esse embasamento e essa ideia de contexto. Vou fazer uma conclusão. Tá? Então, o homem, através do sacerdote, né? Então que fique bem claro, não é qualquer homem que conhece os Vedas, só quem conhece e só quem pode proferir as palavras escritas nos Vedas são os sacerdotes brahmanes. São eles que invocam os deuses através do poder da sua palavra. Esses deuses são atingidos através dessas palavras que são proferidas ao fogo ritualístico. Esse fogo faz com que as palavras cheguem até as divindades. Esses deuses são necessários para manter a ordem cósmica, Rita, que vai dar origem à palavra Dharma. Se não fossem esses ritos, se não fossem essas palavras, se não fossem esses sacerdotes, o mundo entraria em colapso, tá? O caos imperaria. Então acredita-se que esses ritos devem ser feitos todos os dias, em todos os momentos das vidas, para que a ordem continue sendo mantida. Então, algumas palavras-chave para que a gente fique com isso bem em mente. Palavra, tá? Palavra é um elemento central. Fogo, o fogo externo, esse fogo ritualístico, tá? Um fogo físico, colocado no altar ritualístico. Ritual, tá? Tudo isso faz parte, é feito dentro de um ritual, com suas minúcias, com seu jeito certo de armar um altar,
com a entonação certa em cada uma das palavras, tá? Proferida numa ordem correta. Ordem, é uma ordem cósmica, uma ordem natural. Os deuses, os sacerdotes, tá? Formando essa comunicação. Prosperidade, manutenção, natureza, então abundância, essas coisas pedidas pelo homem que estão relacionadas com as coisas naturais. Eu quero 100 vacas, eu quero água em abundância, eu quero minha colheita, eu quero viver 100 anos, eu quero ter uma grande prole, quer dizer, quero comida. Essas coisas também muito básicas da vida cotidiana estão presentes aí. A morte como algo que deve ser evitado, né? E o sacrifício por trás de tudo isso que é feito. Muito bem. Então esse foi o panorama que eu quis fazer para a gente aqui como ponto de partida desse grandíssimo conjunto de obras chamado Vedas. Vou citar rapidamente algumas fontes que podem servir, tá? Para quem tem interesse, e depois eu escrevo isso melhor. Existe um livro chamado Antologia Védica, de Mário Ferreira, que foi fonte para grande parte do que eu li aqui, tá? Um livro famoso, A Tradição do Yoga, de George Feuerstein, tem vários hinos traduzidos e interpretados. Outro livro muito conhecido, Yoga, Imortalidade e Liberdade, de Mircea Eliade, tem trechos, não tem grandes, né, hinos inteiros traduzidos, mas tem trechos e explicações, interpretações muito claras, muito pertinentes, assim como o livro de Zimmer, Filosofias da Índia. Tá? Então esses são os livros principais, depois eu escrevo para vocês. Vamos dar início à segunda parte do nosso programa de hoje, onde eu vou chamar a Karen aqui. E aí, adorei a aula. Obrigado. Bom, para quem não gostou da aula, tenho certeza que vai gostar da Karen, porque Você gostou da aula? e eu estava pensando hoje, eu falei, pô, mas que meditação eu vou fazer que tenha a ver com o período védico, já que os Vedas não têm uma relação assim explícita com o yoga como conceito, né? Ele tem só as suas origens, mas o Gayatri Mantra, né, tá ali escrito, descrito nos Vedas. Então eu falei, bom, tá bom, então acho que eu vou fazer uma recitação do Gayatri, fazer uma meditação através dele. Mas aí eu pensei, eu vou fazer isso. Eu acho melhor eu chamar a Karen aqui, porque ela estuda os mantras, é especialista nos mantras, tem uma voz infinitamente mais bonita que a minha e vai poder conduzir essa meditação para vocês de um jeito muito melhor, tá? Então, Cá, tá com você. Foi bom porque engraçado que é legal para mim ver essa parte mais teórica, que é algo que eu tenho mais facilidade com essa parte do sentido, do cantar e passar isso. E o Gayatri, ele é um mantra que eu sinto ele como um mantra muito forte, muito especial, assim. Tanto que ultimamente é um dos mantras que toda vez que eu estou fazendo as lives para as pessoas cantarem, é um que eu sempre faço ele, porque eu acho que, pelo que eu estudei, né, eles falam que todos os mantras a gente canta mais assim, a gente canta pra gente, pedindo alguma coisa e tal. Mas que o Gayatri é um que a gente traz essa energia para a Terra de forma muito, muito intensa, muito boa, né? Traz muita luz, sabe? Então é um Legal. que pra gente agora a gente está precisando muito dele. Então a gente vai fazer, eu vou cantar ele. Uhum. Então não dá para ver os comentários, né? Vai estar todo mundo aí. A gente vai juntos nessa jornada. Eu vou cantar um pouquinho os mantras, o Gayatri. Eu vou cantar ele e a gente vai, quem souber, pode repetir se quiser.
Ou você vai só ouvir e trazer atenção para cá, para esse momento. E acho que o mais importante é sempre a gente sentir o mantra, sabe? No meu, no que eu faço, eu explico sobre essa sensação, que é o mais, assim, nesse momento é o mais importante, de a gente voltar para cá, a atenção. Tá bom? Então vamos lá. Senta numa postura confortável, se possível a coluna reta. Om Vaswaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Vaswaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Vaswaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Vaswaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Vaswaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Vaswaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Vaswaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Vaswaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Vaswaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Vaswaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat.
Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yuna Prachodayat. Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yuna Prachodayat. Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yuna Prachodayat.
Nos mantemos em meditação silenciosa por mais alguns minutos. Então já vá tomando respirações um pouco mais profundas. Percebendo a luz através das pálpebras fechadas. Fazendo disso um convite para ir pouco a pouco, abrindo os olhos. Então a gente usou o som, né, e a recitação como sendo o nosso instrumento, a nossa técnica de meditação de hoje. Eu agradeço muito a Karen por ter participado aqui com a gente, né? E poder trazer de uma forma assim tão autêntica esse método, né? Então, nosso primeiro dia, um panorama geral e básico dos Vedas, uma meditação tendo a recitação de mantras como sendo seu objeto. Eu coloquei dentro da minha publicação que o que eu abri esse espaço como uma contribuição voluntária, uma contribuição espontânea, sem nenhuma obrigatoriedade, só para quem puder, para quem quiser, e todo o valor, né, arrecadado com isso vai ser revertido
para as pessoas com necessidades agravadas agora por essa crise do Covid. Então, quem quiser saber como contribuir, pode me mandar mensagem e eu vou passar as informações. Muito obrigado.